Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Que maravilha, né? Podemos estar aqui na casa do nosso Deus nessa manhã maravilhosa para aprendermos mais da palavra dele e sairmos daqui saciados, não de pão físico e material, mas do pão espiritual, o maná celestial. Nós estamos aqui com o coração agradecido por essa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar um pouco do pão da vida com vocês. Agradecemos o convite da nossa irmã Marlete. Estamos aqui para ser instrumento do Senhor, né? Então procure não se ater à pessoa do pregador, mas sim à mensagem que está sendo passada. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua palavra no Evangelho de João, capítulo 9. Como uma música inicial bem sugeriu, nós vamos falar hoje sobre milagres, né? Sobre o poder de Deus para transformar uma vida. Estendemos aqui também nosso feliz sábado a nossos irmãos que estão nos acompanhando aí online, que você possa se programar para que aos poucos você comece a voltar também para frequentar o templo presencialmente, porque esse contato com os irmãos é crucial para que a gente possa fortalecer a nossa fé, tá bom? Então que você possa se sentir tocado pelo nosso Deus para também estar aqui conosco presencialmente, porque esse calor humano faz a diferença também. Bom, se você já abriu a sua Bíblia, está com o Evangelho de João, capítulo 9, vamos fechar nossos olhos e fazer uma breve oração ao nosso Deus. Querido Paizinho, nós estamos aqui sedentos pela Tua palavra, por uma palavra de esperança, de conforto, e de aqui, Senhor, estamos prontos para reivindicar as Tuas promessas. Sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa, Senhor, para nos salvar, e já fez, entregando Teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário. Nós queremos nos apossar do perdão que o Senhor tem de graça para nos dar e nos ajuda nessa caminhada, para que sejamos perseverantes, tanto no cumprimento dos Teus mandamentos, como na fé no Senhor Jesus Cristo. É o que nós te oramos no nome dEle. Amém. Meus queridos, vamos falar sobre esse milagre maravilhoso que chama-se a cura de um cego de nascença. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1. Diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus Cristo cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. E dizendo, disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus por isso. Meus queridos, uma coisa muito curiosa que eu queria compartilhar com vocês é o fato de que, nesse período aqui, nos tempos bíblicos, nos tempos que Jesus estava aqui conosco na terra, existia uma crença muito forte naquele tempo de que uma pessoa que era acometida por alguma doença ou tinha alguma deficiência física, principalmente de nascença, que essa pessoa era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Era uma pessoa que era castigada por Deus porque ou ela tinha pecado muito gravemente, ou algum familiar seu, algum antepassado seu tinha feito uma ofensa muito grande a Deus, e por isso o castigo de Deus tinha se sobrecaído naquela pessoa. Você pode imaginar que aquele jovem cego de nascença, ele passou a vida escutando esse tipo de coisa. Passou a vida escutando que ele era um amaldiçoado, que ele era um castigado de Deus, que ele era um abandonado de Deus, porque ele tinha nascido cego. E essa deficiência era uma deficiência que incapacitava totalmente aquela pessoa naqueles momentos. Porque a base da economia naquele tempo era a agricultura e pecuária. Como é que uma pessoa cega de nascença poderia desempenhar esse tipo de atividades, né? Então você pode imaginar que esse homem ele tinha todas as suas esperanças perdidas. Ele estava praticamente condenado por todas as outras pessoas e ele se sentia um condenado também. Agora vamos dar uma pausa nessa interpretação e vamos voltar um pouquinho antes.
No capítulo 8, veja só, nós estamos no capítulo 9. No capítulo 8 de João, uma curiosidade também que eu queria compartilhar com vocês, é que o Evangelho de João, ele tem uma temática principal de enaltecer Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, mostrando a divindade de Jesus Cristo. E no capítulo 8, a gente pode verificar pelo menos em 3 passagens, onde Jesus Cristo afirma ser o próprio Deus, eu sou. Ele afirma ser um com o Pai. Ele afirma ser aquela pessoa que tem os propósitos e desígnios do próprio Deus. Mas nessa ocasião, os fariseus estavam procurando matá-lo. E outra curiosidade interessante sobre esse milagre é que ele aconteceu num sábado, como Jesus Cristo gostava de realizar muitos milagres no sábado. E essas pessoas que eram doutores da lei, guardadores do sábado, um sábado totalmente tradicionalista, cheio de regras e proibições que faziam do sábado um próprio fardo a se guardar, essas pessoas elas criticavam Jesus Cristo porque ele fazia muitos milagres no sábado. Não se levava em conta a transformação e a esperança de nova vida que Jesus trazia para essas pessoas que ele operava milagre. As pessoas simplesmente se identificavam que Jesus Cristo estava operando milagres no sábado, então esse homem não poderia ser de Deus para eles, né? Mas Jesus Cristo, no capítulo 8, como eu afirmei para vocês, ele afirmou pelo menos 3 vezes ser o próprio Deus eu sou. Naquele tempo, uma pessoa que chegava na sociedade e afirmava ser alguma coisa, essa pessoa só poderia ser 3 coisas. Ou ela era um lunático, um louco, ou essa pessoa era um mentiroso, um farsante, ou essa pessoa era realmente aquilo que ela estava afirmando. Por exemplo, nós temos aqui o Miqueias, que eu tenho certeza que é advogado, né? Eu conheço a profissão dele. E ele não poderia chegar na sociedade naquele tempo e dizer assim, eu sou advogado. Ele tinha que dizer, na verdade, eu estou sendo advogado. Eu estou nessa função de advogado no momento. Uma pessoa que era professora, ela não poderia dizer, eu sou professor. Ela tinha que dizer, eu estou sendo professor no momento, eu estou desempenhando essa função de professor. E agora você imagina Jesus Cristo chegando e dizendo que era o próprio Deus eu sou. Então, ou Jesus Cristo, ou ele era um mentiroso, um farsante, e nós sabemos que ele não é por causa do poder que ele desempenhava, por causa da sua consistência e sinceridade que ele tinha com a palavra de Deus. Ele disse mesmo que veio cumprir toda a lei. E todo o Antigo Testamento, todas as profecias apontavam para a vinda de Jesus Cristo, e ele cumpriu todas essas profecias quando ele veio à Terra. Então ele não era um mentiroso. Ele também não era um lunático, porque uma pessoa lunática também não tem poder nenhum. E Jesus Cristo operava milagres maravilhosos. Então só poderia ter uma opção. Jesus Cristo era realmente quem ele estava afirmando ser. O próprio Deus eu sou. Apesar de todas essas evidências, muitos fariseus e escribas procuravam matar Jesus, apedrejar Jesus, por ocasiões em que ele estava pregando para as pessoas e afirmava ser um com o Pai, ser o caminho, a verdade e a vida, onde as pessoas não poderiam ir para o Pai senão por através dele. E nessa ocasião Jesus Cristo estava um pouco afastado dessas confusões, até porque no verso 59, você pode acompanhar aí, o verso 59 do capítulo 8, olha a última coisa que aconteceu antes dele encontrar com o cego de nascença. Ele diz assim, ó, verso 58, respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o que foi que os fariseus fizeram? Pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então você pode imaginar que Jesus estava fugindo dessa confusão e caminhando pelo caminho, ali pela trajetória que ele vinha fazendo com seus discípulos, ele encontrou esse jovem, um cego de nascença. E Jesus Cristo, como todos sabem, ele é onisciente, ele já sabia dos propósitos do coração daquele homem, já sabia todo o sofrimento que ele já havia passado até ali, todas as críticas, todas as repreensões que ele tinha passado, e todas as condenações e acusações que já tinham feito para ele, e os próprios discípulos, que eram judeus também, não estavam fora desse pensamento. Por isso que nós vemos no verso 2 do capítulo 9, os discípulos perguntando a Jesus quem era que tinha pecado, quem era o responsável por aquele homem nascer cego de nascença. Os próprios discípulos de Jesus perguntavam isso. E Jesus Cristo vem com uma resposta que traz um alento tão grande ao nosso coração, de nós sermos pessoas que nascemos em pecado, né, através do que falou o salmista Davi, no seu
no seu Salmo 51, que diz que nós já nascemos e somos concebidos em pecado. Essa é a natureza humana depois do pecado. Ele vem e traz um alento para mim e para você, dizendo assim: nem ele pecou, nem os seus pais, para que nascesse cego, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Imagine, se você parar para pensar, que todas as situações difíceis da nossa vida, todas as provações, as tribulações, as doenças, as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, elas são uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória em nós. Isso mudaria a sua perspectiva de ver as coisas? Talvez eu e você passássemos a agradecer a Deus pelas provações e tribulações que nós pudéssemos passar. Porque ali seria uma maneira de Deus manifestar as suas obras em nós. E aquele homem, ele estava numa condição em que todas as pessoas o condenavam. Ele mesmo se achava condenado. Ele se achava imerecedor da glória e do perdão de Deus. Será que eu e você somos assim também? Será que eu e você constantemente, com nossos pecados, com nossos erros, nos sentimos indignos de estar na presença de Deus? Nos sentimos indignos de fazer a obra de Deus? Com certeza. Eu e você estamos na mesma condição daquele jovem. E Jesus vem e diz assim, ó, meu filho, essas mazelas que o pecado trouxe para você é uma forma e uma oportunidade de eu me manifestar, as minhas obras serem feitas através de você. E agora nós temos a oportunidade, depois dos milagres de Deus realizados na nossa vida, nós temos a oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Sabe, eu sempre tenho isso na minha mente, que quanto maior a dificuldade que a gente passa, quando a gente vence aquela dificuldade com Cristo, o testemunho é ainda mais forte. Pode ter certeza disso. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, creia que Deus tem um propósito para que você seja depois uma testemunha viva do amor dele na sua vida. Aquele jovem, ele foi curado de uma forma tão tremenda que o próprio Jesus Cristo tocou nos olhos dele. Jesus Cristo cuspiu na terra, fez lodo com a sua saliva e aplicou aquilo ali aos olhos do cego, transformando aquele barro, aquele lodo, num colírio curador e milagroso. Porque Jesus Cristo, ele foi aquele que moldou o boneco de barro do pó da terra e soprou nas narinas dele, e aquele boneco de barro passou a ser alma vivente. Aquele mesmo Deus que fez aquilo no Jardim do Éden, ele fez com esse homem, transformando o pó da terra num milagroso colírio, para transformar aquele cego de nascença numa pessoa que pudesse ver novamente. E o que eu acho mais curioso nesse milagre, sabe o que é? É como Jesus Cristo deixa a pessoa que está recebendo o milagre ser co-participante da sua própria cura. Porque Jesus Cristo podia só ter aplicado o lodo, ou ter dado um sopro no rosto daquele homem, ou só ter tocado nos olhos dele e ter curado, mas ele deu um sinal de obediência para aquele homem. Ele diz assim, ó, depois que ele aplicou o lodo aos olhos do cego, ele disse assim, vai, lava-te no tanque de Siloé, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, aquele homem teve a oportunidade de ser co-participante da sua própria cura, sendo obediente, acreditando, crendo na palavra de Deus. Aquele homem que nunca tinha visto uma pessoa na vida, ele foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode imaginar todas as coisas que tiveram que acontecer no mundo, desde a criação da terra até a vinda de Jesus Cristo, para que aquele homem nascesse no tempo em que Jesus Cristo ia passar naquele momento, para tocar nos seus olhos e aplicar aquele lodo. E ainda disse assim, deu uma honra para ele de dizer assim, eu sou co-participante da minha cura, porque eu obedeci a Jesus Cristo e fui no tanque, me lavei e eu voltei enxergando novamente. Então, Jesus Cristo, ele é maravilhoso, ele é um Deus de relacionamento. Ele não faz coisas à toa, ele faz para que nós possamos ter um relacionamento com ele. Mas até então, aquele homem tinha sido tocado e tinha sido aplicado o lodo aos seus olhos, e ele ainda não tinha visto o Salvador. Porque ele foi no tanque, se lavou e voltou vendo. Mas ele ainda não tinha se encontrado e visto pessoalmente Jesus Cristo. Então as pessoas que estavam ao redor viam aquele homem enxergando com a sua visão restaurada e ficavam perguntando, será que é aquele jovem que ficava aqui pelos cantos das calçadas, pedindo esmola,
E as pessoas diziam, não, parece com ele, mas não é ele. E ficavam se questionando se realmente aquele jovem era aquele que eles conheciam como sendo um cego de nascença. Mas ele mesmo dizia o quê? Sou eu. Ele não pestanejou, ele não foi pensar em outras coisas para questionar, realmente, será que eu estou vendo, será que isso é real? Não, ele afirmava para as pessoas que ele tinha sido curado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando na ocasião os fariseus também foram interrogá-lo, ele não fraquejou e até pregou para os fariseus. E disse assim, é certo que esse homem me abriu os olhos. E nunca se ouviu falar na história que se abriam os olhos um cego de nascença. E vocês dizem que não conhecem ele, vocês dizem que ele não é de Deus, vocês dizem que ele tem demônios. Eu não sei o que vocês estão pregando, o que vocês estão lendo na Bíblia. Mas esse homem é de Deus. Porque nunca se viu que se abriam os olhos do cego de nascença. Quer dizer, o milagre era evidente. Mas para algumas pessoas, até se Deus descer do céu e aparecer na frente dela, ela não vai acreditar em Deus. Então, a incredulidade está no nosso meio, meus irmãos. A gente precisa mostrar para as pessoas esse Deus verdadeiro e realidade em nossas vidas. E você pode perguntar, Pedro, como é que a gente faz isso? Testemunhando do amor de Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passou por algum milagre na vida. E o maior milagre que a gente possa passar na nossa vida é a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Este é o maior milagre. Você pode imaginar um Deus que criou todas as coisas, um Deus que rege o universo na palma das suas mãos. Um Deus todo-poderoso, ter vindo se encapsulado num corpo humano, limitado, cheio de dores e enfermidades, para carregar o meu e o seu fardo, para que eu e você não pudéssemos mais morrer, mas que a gente possa ter vida eterna nesse Deus. Esse é o maior milagre que pode acontecer na minha e na sua vida. E esse homem foi curado na presença de muitos dos seus discípulos. E aquela pergunta que tinha acontecido no começo, né, quem é que tinha pecado, quem é que não tinha pecado, quem era o culpado daquele homem nascer daquela forma, agora estava sendo questionado se aquele homem realmente tinha sido curado. Será se ele era cego mesmo? Aí agora vamos perguntar para os pais dele, para ver se eles realmente comprovam que aquele homem era cego de nascença, ou seja, a descrença era muito grande. Enquanto aquele jovem, por isso que às vezes eu gosto de ouvir as pregações do pastor Delgado, que ele sempre fala que às vezes é mais fácil um drogado lá na rua, uma pessoa que é mendigo lá na rua, um bêbado nas calçadas, é mais fácil ele ser salvo do que uma pessoa que está dentro da igreja. Porque a pessoa que está dentro da igreja, ela já se sente cheia de si. Ela já faz muitas coisas na igreja, ela prega, ela canta, ela dá estudo bíblico, ela oferece sopa ao morador de rua, ela faz muitas boas obras e ela se acha merecedora da salvação. E às vezes essas pessoas que são miseráveis realmente, às vistas da sociedade, são as pessoas que têm o coração aberto para receber a palavra de Deus. E aquele homem que era um mendigo, rejeitado, desprezado por todas as pessoas, ele estava agora pregando na sinagoga para todos os fariseus que não queriam acreditar que ele realmente era um cego de nascença e que ele foi curado por Jesus Cristo. Então, os fariseus diziam o seguinte, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Olha só que curioso. O que é que diz na lei de Moisés? Será que é permitido matar na lei de Moisés? Não é permitido matar. Mas aqueles homens estavam procurando tirar a vida de Jesus Cristo pelo simples fato dele fazer aquele milagre num sábado. Olha só que contraditório, né? E aí prosseguiu Jesus dizendo, no verso 39, diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Sabe, a nossa visão física é diferente da nossa visão espiritual. Às vezes a gente pode até não ter a nossa visão física, mas a nossa visão espiritual, que quer dizer nós estamos com o coração aberto, contrito e arrependido para com Deus, isso faz toda a diferença na nossa vida. Aquele homem estava pronto para receber aquele milagre, porque ele estava disposto a pregar e testemunhar do amor de Deus para com ele. Então nós vemos a parte principal agora desse relato. É onde Jesus se revela para o cego. A partir do verso 35, acompanhe comigo. Ele diz assim, ouvindo Jesus o que tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto,
e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Olha só, aquele homem que tinha sido condenado por todas as pessoas, ele não tinha mais vergonha de dizer que era um adorador de Cristo. Não só pelo milagre. Você pode imaginar que o maior milagre que aconteceu com esse jovem foi ser restaurada a sua visão. Mas o maior milagre que aconteceu com ele foi o perdão dos seus pecados. O Salvador tocou nos olhos dele e disse assim: ó, meu filho, você está perdoado. Aquelas coisas que as pessoas diziam, que alguém pecou, que você é um amaldiçoado de Deus, que você é um condenado de Deus. Talvez você que esteja nos assistindo aqui esta manhã possa pensar que você é uma pessoa amaldiçoada por Deus, porque nada dá certo na sua vida, tudo dá errado, porque você constantemente está em provação, em tribulação. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Todas essas coisas que nós passamos aqui nessa terra são oportunidades de ser manifestada as obras de Deus na nossa vida. E aquele homem afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Ele creu no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, além de lhe dar o perdão dos seus pecados, ele restaurou também a visão, porque Deus não faz milagres incompletos. Ele restaura a vida como um todo. Ele vem para nos trazer novidade de vida, uma vida e vida em abundância. E nós estamos dispostos a pregar essa mensagem de esperança, esse testemunho valioso de que nós não devemos nos calar frente à bondade de Deus na nossa vida. Quantos livramentos Deus deu para você só esta manhã para você chegar na igreja? Os que você viu e os que você não viu. Quantos milagres são realizados cada manhã, sabe por quê? A palavra de Deus diz que a cada manhã se renova as misericórdias de Deus na nossa vida. Tudo isso são milagres. O fato de nós respirarmos, o fato de nós termos a oportunidade de abrir a Bíblia sem perseguição para estudar a palavra de Deus, para nos aprofundarmos e termos um relacionamento com Deus, sem perseguições ainda. Tudo isso é milagre de Deus. E para fechar, meus irmãos, eu queria contar uma pequena história para vocês. Existia uma jovem chamada Jennifer, que era uma jovem muito alegre, saudável, tinha muitos amigos, e uma ocasião eles estavam passeando, ela e seus amigos. Um dos seus amigos estava dirigindo o carro e ela no banco de trás, junto com mais outros amigos. De repente eles estavam numa via totalmente deserta, né, indo ao destino que eles estavam planejando ir, mas de repente saiu um carro na contramão, vindo de uma via alternativa, e acabou colidindo com o veículo dela. Todas as pessoas naquele carro morreram, menos Jennifer. E ela ficou se questionando: por que aconteceu isso? Por que eu sobrevivi a isso? Só que depois de muitas terapias, de muitos tratamentos médicos, muitas cirurgias que ela passou, aquela jovem se recuperou física e mentalmente. E no finalzinho do tratamento, ela teve a consciência de levantar as mãos para os céus, glorificar a Deus e dizer que Deus deu a vitória para ela. Nós não sabemos o porquê que ela sobreviveu naquele momento, e porque só ela sobreviveu. Mas nós sabemos que tem um propósito de Deus, e esse testemunho dela, com certeza, pode cativar muitas outras pessoas para o reino de Deus. Então, tudo o que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim, a gente deve testemunhar do amor de Deus. Existem 3 pilares importantes do cristão, principalmente nós que estamos sendo remanescente de Deus. É a oração a Deus, a leitura da sua palavra e o testemunho. O testemunho, ele arrasta mais do que qualquer pregação, do que qualquer sermão, porque é a manifestação das obras de Deus na sua vida. Que você possa sempre ser grato a Deus por tudo que acontece na sua vida. E não procure não perguntar os porquês, mas procure acreditar que Deus tem um propósito em cada coisa que Ele faz na nossa vida. O Deus do universo, que está com tudo sob suas mãos, está comandando a sua vida também. Amém? Vamos ficar de pé e cantar novamente a música Creio em Milagres. Criação de Deus, eu vejo o seu poder.
e paz eu tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho Deus de amor. O Pai bondoso em seu poder renova o coração e no milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho Deus de amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o seu milagre não acontecer aqui nessa terra, tenha certeza que ele estará no céu lhe esperando. Muitas pessoas passam por dificuldades e passam até chegar à sua morte, mas elas não veem um milagre acontecendo na sua vida. Mas nós devemos ter a perseverança e a crença de que Deus, ele tem um propósito maior para mim e para você. Eu tive que passar por um momento muito difícil da minha vida. E hoje, eu estou com 28 anos de idade, ontem foi meu aniversário, graças a Deus, Deus me permitiu completar mais um ano de vida. E eu estava fazendo um retrospecto um pouco rápido da minha vida e eu vi que há mais de 12 anos eu enfrento um problema de saúde muito grave, onde muitas pessoas poderiam olhar para mim e dizer que eu nunca ia ter uma vida normal, que eu nunca ia poder ter uma família, que eu nunca ia poder ter uma profissão. E hoje vocês veem um milagre acontecendo na minha vida. Hoje eu conto esse milagre nas igrejas, não para me enaltecer, mas para que dê força para outras pessoas também acreditarem que Deus ainda realiza milagres hoje. Aquele Deus que curou aquele cego de nascença ainda está aqui conosco hoje, na pessoa do Espírito Santo, agindo na nossa mente, na nossa consciência, nos dando o direcionamento correto para a nossa vida. Se você também deseja um milagre na sua vida, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra de conforto e de esperança, de sabermos que, apesar das provações e tentações, e todas as tribulações que nós passamos nessa terra por consequência do pecado, o Senhor também transforma isso em oportunidade de se manifestar na nossa vida. Nós te agradecemos porque esse milagre foi maravilhoso e pelos milagres que tu tem feito na nossa vida diariamente, Senhor. Que o Senhor possa continuar guiando a nossa vida, que o Senhor possa continuar nos abençoando, possa continuar nos protegendo e nos dando força, Senhor, para que a gente nunca saia dos teus caminhos. Para que a gente possa sempre te buscar, mesmo quando a gente errar, quando a gente for falho, que a gente possa se jogar aos teus pés, Senhor, pois só em ti encontramos fonte de vida. Nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa de sábado. Que o Senhor possa nos dar um restante de sábado na tua presença. Nos leve em paz para os nossos lares. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.